Dando sequência aos nossos estudos da Bíblia, né, de conhecendo a palavra, conhecendo um pouco melhor a Bíblia, nós vamos falar um pouco sobre leitura bíblica. 2 Timóteo 4,13, Paulo diz assim: Quando vieres, traze a capa que eu deixei em Troade, casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. A leitura bíblica no Brasil, isso aqui é uma pesquisa feita em 2019, somente com pessoas declaradas cristãs. Ah, Esse gráfico a gente consegue ver que quem lê regularmente está ali em amarelo, algumas vezes por mês, algumas vezes por semana, uma vez por semana, uma vez por mês, raramente ou nunca são os, os casos e os índices apresentados para essa pesquisa, né, os dados apresentados. Então a gente consegue ver que tem algumas vezes por semana ali está bem grande, né, do que o regularmente. A leitura bíblica, então, o Brasil ele perdeu 4,6 milhões de leitores entre 2015 e 2019, segundo apontou uma pesquisa, a pesquisa Retratos de Leitura no Brasil. O levantamento foi feito pelo Instituto ProLivro, em parceria com o Itaú Cultural, né, foi realizado em 208 municípios de 26 estados entre outubro de 2019 e janeiro de 2020. Então, ah, uma frase de Altair Germano diz assim: Nunca tantas informações foram disponibilizadas e tão poucas foram absorvidas. Como assim? Hoje nós temos um acesso, principalmente com a internet, com o advento da internet, muito grande a muita coisa. Só que a gente tem tanta coisa, tanto material, tanta coisa para absorver, que a gente não absorve nada. Chega até nós muito material, só que pela confusão muitas vezes que é criada com esses muitos materiais, nós não absorvemos o conteúdo, nós somente lemos, nós não entendemos, nós chegamos a conclusões erradas muitas vezes sobre diversos processos, sobre diversas coisas que nós temos para aprender, para assimilar, nós não conseguimos associar as duas pelo fato de chegar muito material a nós. Segundo uma pesquisa desenvolvida pelo Instituto ProLivro, o brasileiro lê em média 2,43 livros por ano, não chega a 3 livros por ano. A leitura brasileira atual que nós temos. Leitura bíblica, os primeiros passos, então, começar escolhendo uma tradução, né? Uma tradução bíblica que vá se fechar, que vá se encaixar, que vá fazer sentido, que seja de fácil compreensão, que não seja ah, que não seja algo maçante às vezes, né, de ler, porque tem muitas pessoas que têm uma dificuldade com alguns vocabulários, não que a Bíblia seja maçante de ler, mas alguns vocabulários muitas vezes algumas pessoas não têm familiaridade. Decidir o horário diário para ler a Bíblia, né, e quanto tempo vai dedicar a isso, não acumular dúvidas sobre o que está lendo. Conforme vai surgindo dúvidas, tente saná-las o mais rápido possível, esclarecer essas dúvidas o mais rápido possível, porque quanto mais dúvidas a gente acumula, principalmente em relação à palavra, mais fácil será de pessoas manipularem, inclusive nossas linhas de pensamento, vamos dizer assim, pelo fato de nós cultivarmos muitas dúvidas quanto a isso. Algumas dicas de leitura bíblica. Leitura dos evangelhos, começando por ali, né? Nós temos Mateus, nós temos Marcos, Lucas e João. Mateus, Marcos e Lucas, eles são os evangelhos sinóticos, sinópticos, que significa evangelhos com a mesma ótica, né? Com a mesma linha. Eles são parecidos. Se a gente lê esses três, eles são bem semelhantes. Os três são parecidos. Tem suas semelhanças nos textos, porque cada um dos evangelhos foi escrito para um público distinto. Cada um dos autores dos evangelhos escreveu para um tipo de público distinto, então as formas de linguagem são um pouco diferentes, mas os três primeiros foram escritos com uma linguagem bem parecida. João, ele é um pouco mais simples comparado aos outros três. Algumas ideias de plano de leitura bíblico. Pentateuco mais Hebreus. Como assim? Tu vai ler os 5 primeiros livros da Bíblia e na sequência tu vai ler o livro de Hebreus no Novo Testamento. Livros históricos do Antigo e Novo Testamento, de Gênesis a
a Esther, e depois Atos, livros proféticos, de Isaías a Malaquias. Tu vai ler todos os profetas, né? Leitura sistemática, Antigo e Novo Testamento. Tu vai estabelecer um padrão de leitura do Antigo e do Novo Testamento e vai lê-los em sequência. Hoje eu vou ler 2 capítulos do Antigo, 2 capítulos do Novo, então é uma leitura mais sistemática. A leitura de Provérbios, que ela pode ser feita inclusive um capítulo por dia. Provérbios tem 31 capítulos, então os dias que tem, os meses que tem 30 ou 31 vão ser todos cobertos por um capítulo de Provérbios. Então, tu lê um capítulo de Provérbios referente ao dia. Dia 1, tu lê capítulo 1, dia 2, capítulo 2, dia 15, tu lê capítulo 15, tu lê um capítulo por dia. Plano de leitura por livro. Eu vou ler Gênesis, então tu vai ler o livro de Gênesis, vai começar e terminar esse livro, não vai intercalar com outro, tu vai ler ele na íntegra. Tu vai ler Atos, tu vai começar a ler do capítulo 1, tu vai ler até o final do livro de Atos. E o plano de leitura, aquele famoso plano de leitura bíblica, né? Leitura da Bíblia em um ano, que a gente até encontra atrás de algumas Bíblias, nas últimas folhas, assim, uns planos de leitura para isso. Interpretação bíblica. Então, interpretação bíblica. Hermenêutica é a filosofia que estuda a teoria de interpretação. Ela pode se referir tanto à arte da interpretação quanto à prática e treino de interpretação. Hermenêutica não é uma ciência só bíblica, tá? Como alguns pensam. A hermenêutica não serve só para interpretar a Bíblia, ela serve para interpretar textos, interpretar mais material. Essa imagem aqui é uma imagem que eu encontrei que faz um sentido muito grande para mim, que é exatamente assim que a gente entende um pouco a palavra de Deus. Nós temos a primeira camadinha ali onde está a arca, nós temos a camada superficial do texto. Nós temos aquilo, nós temos a camada de base para tudo aquilo ali. Aí nós temos o contexto, o que contém naquela camada base. E depois nós temos o mais profundo, aquilo que precisa ser encontrado na interpretação bíblica. Vou usar de exemplo um método de interpretação que eu gosto. Porque esse método de interpretação ele não é esse aí, ele tem raízes na expositiva, tem raízes nisso, tem raízes naquilo. Não, esse método é um método antigo, ele é um método bem mais antigo que muitos desses padrões modernos. Eu gosto dele por causa da gama que ele tem de aprendizado que tu pode ter da palavra. Como assim? Existem muitos métodos, né, de interpretação bíblica. Esse método Pardes, né, ele foi criado no século II antes de Cristo. Então, é um método de interpretação usado por, por judeus, né, ele foi usado para interpretar a Bíblia da cultura judaica. A palavra Pardes, ela é um acróstico. Cada uma das letras representa uma palavra. Um acróstico, né, é como a gente pega ali o SUS, não é uma palavra, é um acróstico para Sistema Único de Saúde. A gente não fala SUS, a gente fala SUS, a gente fala como se fosse uma palavra. NASA, né, é um acróstico para a Agência Aeroespacial Americana. A gente tem então esses acrósticos bem constantes na nossa língua, né, no português. Mas essa palavra pardes, ela é um acróstico para uma palavra. De 4 palavras, na verdade. Pshat, remes, drash ou darash e sod. Literal, superficial, alusão ou alegoria, associação e segredo. Como assim? A literal. Esse é o método mais comum usado pelos pregadores e pastores. É um método de interpretação muito simples, onde tu lê o texto e interpreta exatamente o que está escrito no texto. Adonai é meu pastor, não preciso de nada. Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Algumas pessoas interpretam exatamente como o texto diz. Deus é meu pastor, não vai me deixar faltar nada. Interpretação exata do texto. A Pshat, né? Ainda nesse modo, ele não utiliza outros textos para explicar a passagem e não faz uso de figuras de linguagem, de contexto histórico, nada disso. Só o texto que está ali. A maioria das pessoas ficam
exatamente nesse nível de interpretação. Estacionam ali e deu para a bola. O Remes, que é a alusão, nós usamos a alusão, alegorias, figuras de linguagem, o que, que pode ter sido usado naquele texto. Dentro desse método de interpretação, a gente consegue ir um pouco mais fundo do que o anterior. O foco não é levar o texto ao pé da letra. Por exemplo, de novo o Salmo 23. Usando o método de interpretação, nós podemos interpretar assim: meu pastor seria uma figura de linguagem. Assim como o pastor protege as ovelhas, o Senhor nos protege e supre, né? Não é somente porque o Senhor é meu pastor, nada vai me faltar. Deu. Não. Aí nós usamos a figura de linguagem que foi usada. O que um pastor faz com uma ovelha? Nós usamos essa figura de linguagem para associar. Sempre nesse segundo método, nós devemos observar as figuras de linguagem e tentar entender realmente o que quer dizer o texto. Sair literalmente do literal, né? O Drash, ou Darash, esse método de interpretação é muito usado, mas não são todos que conseguem utilizar. Aqui a interpretação é por associação. Como assim? Um texto explica outro texto. A Bíblia explica a Bíblia, como nós ouvimos muito, né? A Bíblia, ela se basta. Costuma-se usar mais textos para explicar o texto que nós estamos estudando. Jesus usava muito esse método de interpretação. Ele falava de um texto para explicar outro, ele falava de uma passagem para falar outra. Sod, esse método ele possui uma dificuldade maior do que o primeiro, né? Aqui nós precisamos de um domínio de figura de linguagem, textos associativos e o principal, um conhecimento sólido do contexto do acontecimento bíblico. Lembrando, esse método eu gosto, é um método que eu uso bastante, não é um método oficial, não é um método que todo mundo tem que usar. É um método de hermenêutica, de interpretação, né? Esse método ele é usado para explicar algumas passagens que a compreensão é um pouco difícil. Na prática, então, vamos lá. Por volta das 3 horas, Yeshua gritou: Eli, Eli, lama sabachthani. Meu Deus, por que me abandonaste? Primeiro, literalmente, literal, Deus abandonou Jesus. Leu, é isso aí. Segunda alusão, e se abandonaste não pode ser uma figura de linguagem? Terceiro, associação. Nós vamos analisar essas figuras de linguagem e tentar associar com outras passagens. E analisar as figuras, texto, interpretar culturalmente o que acontecia. Bora lá então. Mesmo versículo, ficou claro que Jesus estava passando os seus últimos ensinamentos para aqueles que o seguiam. Como assim? Salmo 22:1. Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? Tá, o que quer dizer com isso? O que quer dizer com isso é o seguinte: nós tinha uma cultura naquela época, que era a cultura rabínica, e essa cultura rabínica, ela fazia o seguinte, ela explicava por associação. Era lido um pedaço de um texto, como nós fazemos quando nós estamos ensinando uma criança. O Senhor é meu, e a criança fala, pastor. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, e aí tem a sequência, né? Então, essa associação é feita por um ensino rabínico. E Jesus, nesse momento, estava nada mais, nada menos que fazendo um ensino rabínico, porque o Salmo 22 é um salmo de Davi, só que ele é um salmo messiânico. Ele é um salmo que foi feito para o mestre de música, com base numa melodia chamada Corça da Manhã. Era uma melodia tocada em Israel naquele tempo e associada também com base nessa melodia esse salmo. Ele era um salmo messiânico. Jesus, então, nesse momento, ele estava ensinando para o povo. Porque ele falou só o começo do salmo. Deus meu, por que me abandonaste? Por que ele fez isso? Provavelmente para que os discípulos que estivessem aí lembrassem da sequência desse salmo.
Por que estás tão longe de salvar-me, tão longe dos meus gritos de angústia? Meu Deus, eu clamo de dia, mas não respondes, de noite não recebo alívio. Tu, porém, és o santo, és rei, és o louvor de Israel. Em ti os nossos antepassados puseram a sua confiança, confiaram e os livraste, clamam a ti e foram libertos. Em ti confiaram e não se decepcionaram. Mas eu sou o verme e não homem, motivo de zombaria e objeto de desprezo do povo. Caçoam de mim todos os que me veem balançando a cabeça, lançam insultos contra mim, dizendo: recorra ao Senhor, que o Senhor o liberte, que ele o livre, já que ele lhe quer bem. Parando aqui nesse versículo, que é o versículo 8, isso também foi dito a Cristo quando ele estava crucificado. Por quê? Deus não livra, né? Porque ele não se livra. Então também faz parte desse salmo messiânico, era a sequência. Versículo 9: contudo, tu mesmo me tiraste do ventre, deste-me segurança junto ao seio de minha mãe. Desde que nasci fui entregue a ti, desde o ventre materno és meu Deus. Não fiques distante de mim, pois a angústia está perto e não há ninguém que me socorra. Muitos touros me cercam, sim, rodeiam-me os poderosos de Baçã. Como o leão voraz rugindo, escancaram a boca contra mim. Como água me derramei e todos os meus ossos estão desconjuntados. Meu coração se tornou como cera, derreteu-se no meu íntimo. Meu vigor secou-me como um caco de barro e minha língua gruda no céu da boca. Deixaste-me no pó à beira da morte. A língua grudando no céu da boca foi quando Jesus teve sede enquanto ele estava crucificado, que foi dado a ele de beber vinagre. Cães me rodeiam, um bando de homens maus me cercou, perfuraram minhas mãos e meus pés. Posso contar todos os meus ossos, mas eles me encaram com desprezo. Dividiram minhas roupas entre si e lançaram sortes sobre minhas vestes, o que aconteceu com ele também ali, né? Tu, porém, Senhor, não fiques distante. Ó minha força, vem logo em meu socorro. Livra-me da espada. Livra-me a minha vida do ataque dos cães. Salva-me da boca dos leões e dos chifres dos bois selvagens. E tu me respondeste. Proclamarei o teu nome a meus irmãos. Na assembléia te louvarei. Louvem-no vocês que temem o Senhor. Glorifiquem-no todos vocês descendentes de Jacó. Temam diante dele todos vocês descendentes de Israel, pois não menosprezou, nem repudiou o sofrimento do aflito, não escondeu dele o rosto, mas ouviu o seu grito de socorro. De ti vem o tema do meu louvor, na grande assembleia, na presença dos que te temem, cumprirei os meus votos, os pobres comerão até ficarem satisfeitos, aqueles que buscam o Senhor louvarão, que vocês tenham vida longa. Todos os confins da terra se lembrarão e se voltarão para o Senhor, e todas as famílias das nações se prostrarão diante dele, pois o Senhor, pois do Senhor é o reino e ele governa as nações. Todos os ricos da terra se banquetearão e adorarão. Haverão de ajoelhar-se diante dele todos os que descem ao pó, cuja vida se esvai. A posteridade o servirá. Gerações futuras ouvirão falar do Senhor, e a um povo que ainda não nasceu proclamarão seus feitos de justiça, pois ele agiu poderosamente. Esse é o Salmo 22, que Cristo tinha iniciado na cruz. Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me abandonaste? Começou para que o povo lembrasse que esse salmo embasava o que ele estava fazendo, tido como um ensinamento, então, se nós usarmos isso. Passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, esse ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra e com saliva fez lodo, untou com lodo os olhos do cego. No período dessa passagem, os fariseus eles tinham definido que era proibido fazer qualquer remédio aos sábados. As pessoas morriam nessa época, caso fosse sábado. Era estritamente proibido fazer remédio aos sábados, segundo o farisaísmo. Já dentro das leis orais, Talmud, Midrash e etc., né, os rabinos diziam que se fosse para preservação da vida, eles podiam fazer remédios, se for para curar alguém, não só por fazer. Eles tinham que fazer o remédio e já ministrar o remédio para essa pessoa. Ah, como assim? O que aconteceu então? Cristo podia ter chegado nesse homem cego, colocado a mão sobre os olhos dele e sarado aquele homem na hora ali. Mas Cristo, para não escandalizar,
Ele cuspiu na terra e ali ele fez remédio, que era autorizado pelas leis orais. Fez remédio, ministrou o remédio por essa pessoa e ali aquela pessoa foi curada. Cristo usou-se da lei vigente para não escandalizar e mesmo assim cumprir o seu ministério. E eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia com fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla de sua veste, porque dizia consigo: se eu não somente tocar sua veste, ficarei sã. Essa mulher, ela também poderia ter, sei lá, gritado para Cristo. Tinha muita gente gritando ali, mas ela podia ter dado um jeito, não somente tocado a veste dele. Mas ali em Malaquias 4:2 diz assim: mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça e a salvação trará debaixo das suas asas, e saireis e crescereis como os bezerros do cevadouro. Uma das traduções que eu gosto, que estão mais paralelas com o original, diz que trará cura debaixo das suas asas, não salvação, né? Trará cura em suas asas. Ah, existia a crença e a espera do Messias pelo povo judeu, e um dos sinais que o Messias faria, para provar que ele era o Messias, era trazer cura nas suas asas. Isso era popularizado em Israel e provavelmente essa mulher sabia que, que isso era uma realidade. O Messias, a prova que era o Messias, ele traria cura em suas asas. Tá, peraí, mas Jesus não tinha asa, né? Jesus era uma pessoa ali, era um corpo humano como o dos outros, ele não tinha asas. Então, sim, ele tinha asas, né? Se a gente parar para analisar. Ele e todo mundo que andava lá com ele tinha asas. Como assim? O manto judaico, o talit, ele tinha as partes que ficavam para baixo, que eram os kanaf. O kanaf eram, a palavra kanaf, a tradução no hebraico é asa. Então, a ponta, a parte de baixo, a parte das pontas, perto dos tzitziot, dos talits, a ponta do manto era a asa do manto, era a asa da pessoa. Então, ali tinha cura. Na orla das vestes, na orla, na ponta do canaf, da asa, ali tinha cura. Aquela mulher sabia disso. Ela viu Jesus passando na rua, ele tinha um manto e ela pensou: Malaquias profetizou que o sol da justiça iria trazer cura nas asas. Então ela foi, driblou todo mundo e fez o quê? Encostou na asa de Cristo, na canaf do manto, na orla do manto, e ali ela foi ministrada cura. Tanto que depois nós vemos nas próprias passagens que pessoas eram curadas tocando nas orlas das vestes, tocando na canaf, tocando nas asas, né? A orla do manto, então, né? É a canaf. E esse era os sinais, um dos sinais do Messias. Então, se aproximou a mãe dele, a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, adorando e fazendo um pedido. E ele lhe diz: que queres? Ela respondeu: dize que estes meus dois filhos se assentem um à tua direita e outro à tua esquerda no teu reino. Jesus, porém, respondendo, disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber e ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? Dizem-lhe, dizem-lhe eles: podemos. A mulher foi na melhor das intenções, claro, foi defender os filhos dela, né? Mãe, cara, mãe tá querendo puxar pros filhos dela. Chegou ali e disse: ó, Jesus, quando tu estiver lá no teu reino, bota um filho meu ali na tua direita e um na tua esquerda no teu reino. E Jesus, direto, foi direto. Tu não sabe o que tu tá falando, mulher. Tu não sabe o que tu tá pedindo. Por que que Jesus falou isso? Por que que ela não sabia do que ela mesma estava falando? Por que que ela não entendeu? Bom, a primeira coisa que nós interpretamos quando a gente lê esse versículo, e já ouvi inclusive muitas pregações a respeito disso, era que Jesus não faz não tem preferência, né, de pegar esses dois e sentar um à direita dele e um à esquerda dele, vai botar um à direita e um à esquerda. Jesus não tem essa preferência,
Mas se nós analisarmos agora o contexto e usar a Bíblia para explicar a Bíblia, nós chegamos no próximo versículo que diz assim: quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então, nós vemos aqui que, na verdade, aquela mulher estava querendo salvar um filho dela e condenar outro. Ela não sabia disso, mas ela estava falando isso para Cristo. Ó, Cristo, um dos meus filhos vai ser salvo e outro vai ser condenado. Jesus já sabia o que ia acontecer. Por isso que ele falou para a mulher: ó, tu não sabe o que, que tu está pedindo, né? Então, a Bíblia, ela explica a Bíblia. Jesus, ele não estava sendo rude com a mulher. Ele só estava dizendo: ó, tu não entende, tu ainda não sabe o que vai acontecer com quem tiver à minha direita e quem tiver à minha esquerda. Então, baixa a bolinha, e no tempo certo vai ser revelado o que vai acontecer, e justamente depois foi. Então a Bíblia lá se explica. Então uma das coisas que nós temos que aprender é a interpretação bíblica, interpretação do que a Bíblia quer dizer, e muitas vezes nós temos que, claro, nós temos o apoio de muitos comentaristas, de muitos teólogos, de muitas pessoas experientes para nos dar alguma base, mas nós temos que estudar história bíblica, nós temos que estudar cultura daquela época, nós temos que estudar muito essas coisas para nós começarmos a interpretar a Bíblia, não dependermos de interpretações externas, porque muitas vezes somos enganados, inclusive, com muitas interpretações errôneas. Mas nós temos que aprender isso. A interpretação bíblica, ela não é centralizada numa pessoa, não é uma pessoa que detém a interpretação correta da Bíblia, não é uma vertente de ensino e de doutrina que possui a interpretação correta da Bíblia. A Bíblia explica a Bíblia. A Bíblia interpreta ela mesma, não as pessoas. Então é isso que nós temos que aprender, a ler a Bíblia e estudar a Bíblia. Amém? Esse então foi o nosso estudo sobre a Bíblia. Em breve nós vamos estar com mais estudos. Deus abençoe, até a próxima.